Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre as questões em educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos como o podcast pode ser uma estratégia pedagógica para a avaliação no ensino superior, bem como um meio alternativo para comunicar a investigação na área da educação. Nossa conversa tem por base o trabalho desenvolvido na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Castelo, em Portugal, pela coordenadora do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e as suas alunas com o apoio do Eduquê. Este ano, quando sugeri a realização de um podcast, todos, incluindo os docentes e as estudantes, mostraram muito interesse em preparar para comunicar a investigação que as estudantes iam desenvolver e que tinha por base a sua intervenção em contexto de educação pré-escolar e primeiro ciclo. E foi assim que o desafio começou. E o processo de criação do meu podcast foi por fases. Tive a fase em que andei a ouvir diferentes podcasts para ver se me identificava com algum modelo a seguir. Depois cheguei à conclusão, muito rapidamente até, que não ia conseguir fazer uma coisa profissional e também não me pareceu que fosse esse o intuito da professora Joana. Então decidi fazer uma coisa que me desse o máximo de diversão, digamos assim, e que tirasse o máximo de proveito, porque iria ser o último trabalho que fazia enquanto aluna. Connosco temos Joana Oliveira, que é professora adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Castelo e pesquisadora integrada do Centro de Investigação, Inovação e Educação aqui em Portugal. A sua pesquisa aborda temas como desenvolvimento profissional de professores, educação para a cidadania global, educação fora de portas e património local. Temos também connosco Mariana Novo, estudante do mestrado de Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e uma das alunas que produziu um podcast a apresentar a sua pesquisa sobre leitura no pré-escolar. Joana Oliveira, Mariana Novo, sejam bem-vindas ao Eduquê. Olá, Rui. Aproveito também para agradecer o convite para participar neste podcast. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado nós pela vossa participação. A nossa conversa hoje é sobre o uso do podcast como estratégia pedagógica na avaliação da unidade curricular do Seminário de Intervenção Curricular do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo de Ensino Básico, aqui em Viana do Castelo, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Castelo. E começamos por ti, Joana. Podes falar-nos o que levou a introduzir o podcast nas tuas aulas do mestrado de Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo? Porquê a introdução do podcast na unidade curricular? Bem, Rui, em primeiro lugar, eu sou uma ouvinte assídua de vários podcasts, como por exemplo este, o Eduquê, enquanto faço variedíssimas tarefas da minha vida, como por exemplo conduzir para evitar o sono e evitar acidentes. Fascina-me esta forma de comunicar sem imagem. Para mim, o podcast é como uma folha sonora em branco, que pode ser digitalmente escrita de várias formas e com propósitos muito diferentes. Por isso, já há algum tempo que eu pensava em incluir a elaboração de um podcast numa das minhas unidades curriculares. Então, a oportunidade chegou no ano letivo passado. Então, no segundo ano do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino Primeiro Ciclo, as alunas estão envolvidas em 2 unidades curriculares com docentes de várias áreas, das quais eu sou a docente responsável. Uma chama-se PES, é a Prática de Ensino Supervisionada e inclui experiências de intervenção na Educação Pré-Escolar e no Primeiro Ciclo e também a elaboração do relatório final com uma parte de trabalho investigativo. A outra chama-se SIC, que é Seminário de Intervenção Curricular, que inclui seminários de apoio ao percurso que as nossas estudantes vão fazer nos contextos onde estão a desenvolver as suas práticas. Ora, para terminar este mestrado, as estudantes fazem provas públicas de discussão do relatório final. No entanto, esse tão esperado dia ainda está um pouco longe quando elas começam estas unidades curriculares. E, ao mesmo tempo, como eu já conhecia as estudantes que iam frequentar estas unidades curriculares e sei que elas são muito criativas e com um gosto particular por se envolverem em desafios novos, como é que eu sabia isto? Porque no ano anterior já tinham sido minhas alunas numa unidade curricular de Ecologia, e onde já tínhamos experimentado construir diários ambientais, que foi um desafio que elas realizaram também com muito sucesso. Então, este ano, quando sugeri a realização de um podcast, todos, incluindo os docentes e as estudantes, mostraram muito interesse em preparar para comunicar a investigação que as estudantes iam desenvolver e que tinha por base a sua intervenção em contexto de educação pré-escolar e primeiro ciclo. E foi assim que o desafio começou. Obrigado por esta explicação. Agora, se calhar, passamos para a Mariana e gostaríamos de ouvir a Mariana, enquanto estudante que participou em todo este processo. O que é que achou desta proposta? Qual a receptividade a sua e das suas colegas, neste caso que são todas mulheres, a este desafio lançado pela professora Joana? Eu não
professora Joana, no início do ano, diz que este ano está a pensar propor uma maneira diferente para nos avaliar assim, penso que todas nós ficamos curiosas e a pensar: oh meu Deus, o que é que vem daí desta vez? Sempre que temos a professora Joana a lecionar uma cadeira, já estamos à espera de fazer coisas diferentes. Não é uma coisa má, até pelo contrário, é uma coisa boa porque nos desafia sempre a algo novo e algo que nunca fizemos e vamos experimentar. Quando a professora sugeriu então fazer um podcast, sim, porque a professora sugeriu, depois ouvindo os nossos comentários, depois ficou fechado que era mesmo um podcast que íamos fazer a explicar o que implementámos no estágio sobre o nosso projeto investigativo. O meu primeiro pensamento foi: como é que eu vou colocar 5 meses de registros e de análise de dados em 5 minutos, no máximo 10? E depois também pensei: será que a professora quer que eu faça um podcast igual aos que ouço? Mas eu nem ouço muitos. Pronto, e depois algumas colegas minhas ficaram curiosas, mas como já tinham o hábito de ouvir podcasts, penso que ficaram mais à vontade e já estavam por dentro, já tinham uma noção do que era o podcast. Mas lá está, uma coisa é ouvir e outra coisa completamente diferente é fazer um podcast. Então nessa parte estávamos em pé de igualdade, porque nenhuma de nós tinha feito um até então. Depois desta introdução e da explicação da Mariana, como foi então recebida esta proposta, Joana, estávamos a ti, e se agora nos podias falar um pouco de quais os modelos de podcast que usaram para os nossos ouvintes conhecerem melhor a estratégia e como foi integrar isto numa unidade curricular no ensino superior. Ora bem, primeiro convidámos o Rui, que está aqui mesmo, não é? No podcast Eduquê, para fazer um seminário sobre podcast como ferramenta de ensino e aprendizagem. Este seminário enquadrou a temática, mostrou alguns aspectos históricos e também discutiu aspectos muito práticos da elaboração de um podcast. Questionadas as estudantes sobre o tipo de podcast que queriam elaborar, foi unânime que queriam fazer um do tipo narrativo. Elas queriam contar uma história sobre o trabalho investigativo que estavam a realizar. Portanto, e como já tinha mais ou menos referido, este podcast que realizaram foi um dos elementos da avaliação da unidade curricular de seminário de intervenção curricular e foi elaborado individualmente. As alunas tiveram total liberdade para planear a história, para elaborar o guião e definir a forma como iam produzir e comunicar o seu trabalho. Obrigado, Joana. Agora se calhar passaríamos para a Mariana, contar para os nossos ouvintes como foi este processo criativo e contar, como disse há pouco, 5 meses em 10 minutos. Quanto ao tipo de modelo que utilizei, eu penso que não foi bem narrativo, foi um modelo misto. Teve um bocadinho do modelo narrativo, teve bocadinhos de entrevistas que fiz às crianças antes e depois do meu estudo investigativo, e o processo de criação do meu podcast foi por fases. Tive a fase em que andei a ouvir diferentes podcasts para ver se me identificava com algum modelo a seguir. Depois cheguei à conclusão, muito rapidamente até, que não ia conseguir fazer uma coisa profissional e também não me pareceu que fosse esse o intuito da professora Joana. Então decidi fazer uma coisa que me desse o máximo de diversão, digamos assim, e que tirasse o máximo de proveito, porque iria ser o último trabalho que fazia enquanto aluna. Depois, também devo admitir que uma das minhas maiores inspirações, que me serviu de exemplo sem dúvida, que foi no estágio. Os miúdos, logo nos primeiros dias, falaram a mim e à minha colega de estágio sobre os muitos projetos que estavam envolvidos. E um deles era um canal do YouTube que a turma tinha, e outro era o podcast, um podcast que a turma tinha, onde faziam vários podcasts sobre diferentes temas. E eles falaram de uma maneira tão orgulhosa do trabalho que faziam que nós fomos logo ouvir alguns podcasts. E digo alguns, porque eles tinham 100 e tal. E partilharam connosco um objetivo que eles tinham, que era passar os 200 até ao final do ano. Pronto, nós nunca tínhamos contactado com um professor do primeiro ciclo que utilizava o podcast para substituir. Eu digo para substituir, mas se calhar nem era para substituir um trabalho. Eu acho que era mais para... porque sabia que os miúdos gostam bastante destas coisas e então era para ir mais ao interesse deles. Nós depois, claro, que perguntámos ao professor como é que tudo começou, este trabalho de podcast, e ele disse-nos que foi logo no primeiro ano. No primeiro ano, ele
lá está, como sabia que os miúdos gostavam muito de fazer projetos, e ele começou por apresentar o podcast, que a turma podia fazer um podcast sobre até um livro que tinham lido. Os miúdos gostaram tanto que até ao 4º ano eles faziam e fizeram bastantes, e até eram eles que diziam ao professor: olha, isto era uma boa coisa para falar no podcast. Até nós nos disseram quando nós estávamos lá a estagiar. Os podcasts da turma que nós fomos vendo no canal, para além de ter vozes de cada elemento da turma, também tinha uma boa montagem por detrás, com sons, música de fundo, e enquanto estava ali a ouvir aquilo, para além de gostar dos temas, consegui identificar-me com o modelo e com o tipo de podcast. E, pronto, um bocado a pensar no futuro, consegui me imaginar a fazer a mesma coisa com os meus futuros alunos, a estar a fazer um podcast com eles. Mas no fim do estágio, quando já tinha mais tempo para me debruçar sobre o meu podcast, fiz o guião com a narrativa, com as entrevistas, coloquei ao lado quem queria que dissesse aquela parte e entre parênteses o som que podia aparecer e desaparecer. E também devo dizer que a ideia dos sons a acompanharem a narrativa também foi uma ideia que a professora Joana tinha dado na aula e eu decidi usar, claro. Depois do guião, a minha parte preferida foi sem dúvida gravar as partes que cada um dizia. Gravei a minha irmã, gravei o namorado, gravei a minha mãe, gravei a minha colega de estágio, gravei toda a gente. Toda a gente fez parte do meu podcast e foi a parte que eu mais gostei, a parte que nos divertimos, mesmo quando um se enganava, depois cortávamos e era uma risota. E depois, a última parte foi a parte da montagem. Podemos pensar que a parte da montagem é a parte, se calhar, um bocadinho mais secante, comparando com a gravação das falas, mas também é uma parte que dá muito prazer. Eu gosto muito de fazer montagens, quer de vídeos e, neste caso, de podcast, e gostei muito porque podemos deixar a nossa marca. É como se fosse uma coisa pessoal que deixamos ali, fazemos uma coisa diferente e jogar com os sons, cortar a parte que não interessa e começar com a parte que interessa. Pronto, foi a última parte do podcast. Obrigado, Mariana, por esta descrição pormenorizada de como produziu o seu podcast. Os nossos ouvintes, no final da nossa conversa, podem ouvir o podcast que produziu. Voltamos agora para a Joana. Joana, voltando outra vez para a estratégia que usou nas suas aulas, que lições retira desta experiência, como docente do ensino superior, tendo em consideração que o podcast pode ter esta dupla vertente, isto é, servir de estratégia de avaliação, mas também de comunicação de ciência e comunicação, e como a Mariana nos explicou, do processo investigativo. O podcast permitiu apresentar o trabalho investigativo e comunicar ciência de uma forma muito mais criativa, dinâmica, motivadora para a maioria e desafiante para todas. Aproveitando o que a Mariana acabou de dizer também, de uma forma divertida. Portanto, ultrapassaram com sucesso o desafio de pensar e comunicar com apoio a tecnologias sem imagem, criando um mundo repleto de sons e de paisagens sonoras. Os podcasts elaborados foram muito diferentes, tendo as alunas optado por estratégias de comunicação muito diversas e isto foi muito interessante de ouvir e discutir em conjunto com os outros docentes da unidade curricular e também com as autoras dos podcasts. Alguns docentes indicaram mesmo que esta estratégia e o resultado ultrapassou em muito as suas expectativas. Quanto a mim, que até conheço já o trabalho destas alunas e a forma fora da caixa como elas pensam e como elas criam, eu confesso que já estava à espera deste resultado, a meu ver, brilhante. Embora sem dúvida me tenha deixado muitíssimo orgulhosa. A principal lição que eu retiro deste processo foi perceber que realmente é preciso desafiar continuamente as nossas estudantes, desafiá-las a ir mais além na sua aprendizagem, a envolver-se ativamente em atividades, neste caso estamos a falar do podcast, não é? De uma forma aberta, para poderem ter a liberdade de criar e ao mesmo tempo terem a possibilidade de se encontrar nesta dupla vertente de educadoras professoras que são também investigadoras, conferindo sentido e intencionalidade ao produto de ciência que elas estão a elaborar. Neste caminho foram avaliadas e comunicaram ciências de uma forma muito natural, motivadora, talvez até sem se aperceber de algumas competências que elas estavam a adquirir. Como já é normal no nosso podcast, a última pergunta está relacionada com os conselhos que dão a quem está na linha da frente da educação, tendo por base a experiência e o trabalho dos nossos
nossos convidados. E agora a pergunta para vocês é, tendo por base a nossa conversa de hoje e a vossa experiência, uma como docente e a outra como aluna e a introduzir e a produzir um podcast como uma estratégia de avaliação, a outra como promotora da iniciativa e também usando isto como estratégia de avaliação, que conselhos dão a quem está na linha da frente e a quem está a trabalhar na educação, tendo por base então esta nossa conversa de hoje? Mariana, que nos tem a dizer? Como tenho pouca experiência no trabalho, digamos assim, no terreno, acho que eu me vou dirigir às estudantes, às minhas colegas que estão a estudar para futuras professoras e educadoras, para marcar a diferença. Ou seja, para não terem medo de arriscar, para propor coisas novas, utilizar novas tecnologias, e com isto quero dizer para não serem de extremos, ou seja, tirar proveito das coisas boas que as novas tecnologias nos dão, sem deixar de utilizar as coisas manuais. Dinamizar a aula. Por exemplo, se ontem fizemos um trabalho com os alunos onde utilizámos cartolinas, por que não na semana que vem, na próxima semana, a fazer um trabalho utilizando um telemóvel, onde eles possam gravar, fazer um vídeo ou então até mesmo um podcast. Acho que todas nós já nos demos conta que os miúdos de hoje em dia são cada vez mais difíceis de impressionar. Portanto, o nosso trabalho como professores é um bocado ingrato, entre aspas, neste aspecto de levar para a sala coisas novas e novas estratégias que os impressionem, em vez de, se calhar, seguindo os exemplos que nos foram dados, que nós vivenciamos, onde levavam para a sala coisas banais que em nada mudou a nossa motivação para aprender. Tenho de certeza absoluta que ao longo do nosso percurso escolar tivemos bons e maus momentos de professores, então o meu conselho é que sigam os bons exemplos de professores. Obrigado, Mariana. E agora, Joana, para terminarmos, o que é que tens a dizer? Eu pego nas palavras da Mariana e começo também para um conselho para os professores, é mesmo que façam, que não tenham medo de experimentar algo que é novo, que pode funcionar melhor, que pode funcionar pior ou pode mesmo não funcionar, mas experimentem e que possam refletir nas suas práticas e nos modelos avaliativos que estão a usar. Para os alunos, para os estudantes desafiados, eu diria que se divirtam, que aproveitem para se divertir enquanto aprendem e que se divirtam a preparar os podcasts. No entanto, cuidado, porque eu ainda não referi anteriormente, mas esta estratégia pode ser muito perigosa. Nós tivemos uma aluna que se envolveu tanto na produção do podcast, ficou tão interessada, tão absorvida, que fez um trabalho, um podcast fantástico, no entanto esqueceu-se de depois fazer outros trabalhos que também contavam para a avaliação individual. Portanto, mas apesar deste perigo, vivam-no, experimentam-no e façam podcasts. Pode ser como estratégia de aprendizagem, pode ser um podcast sobre algo que pode ter a ver com a vossa vida, com os vossos interesses e não diretamente com estes espaços escolares. Agora vamos ouvir parte do podcast produzido por Mariana Novo que tivemos a discutir neste episódio do Eduquê. Os momentos de leitura foram sempre dinâmicos. 1, 2, 3. Passas muito tempo na área da leitura? Porquê? Tem poucos livros? Porque é uma Maria Castanho. E sim, como algo prazeroso. Baú! Baú! Uma flor murcha. Salut, moi, c'est Mariana et bienvenue à mon podcast. Então, olá, eu sou a Mariana e bem-vindos ao meu podcast. O presente projeto investigativo visa promover hábitos de leitura junto das crianças em idade pré-escolar. É um projeto de promoção da leitura que pretende desenvolver o gosto e prazer pela leitura. E agora vocês devem estar a pensar: Mas é uma criança! Se não sabe ler, como é que vai ganhar gosto pela leitura? Ora, tenho-vos a dizer que essa é a questão que mais me colocam quando partilho o meu projeto investigativo. E de facto, não vos vou mentir, até tem piada ver a cara das pessoas e perceber que pensam mesmo assim. E para explicar que no pré-escolar podemos fazer tanta coisa que influenciará a vida das crianças mais tarde, nomeadamente o hábito e prazer pela leitura, cá estou eu.
Claro está que para colocar as estratégias todas em prática, tive de fazer alguma pesquisa sobre o assunto e perceber quais é que seriam as mais adequadas para o contexto em que estava. Mas de modo geral, quando se pretende oferecer um ambiente adequado para o desenvolvimento da emergência da leitura, devemos criar contextos favoráveis, tais como a audição de contos e outros textos literários, claro. Para quem não sabe, são muitos os benefícios da leitura, tais como a variedade de conhecimentos, a formulação de novas ideias e o enriquecimento do vocabulário. Além disso, prepara o leitor para o ambiente social e aguça a imaginação, a criatividade, o pensamento crítico e o poder da argumentação. Todavia, trata-se de uma habilidade que precisamos desenvolver, estimular e despertar. Por isso, ao longo do estágio, foram ainda proporcionados às crianças vários e diferentes momentos em que puderam contactar com os diversos livros através de estratégias de animação de leitura, utilizando elementos paratextuais e entre outras coisas. O meu objetivo sempre será que a criança não veja a leitura como uma obrigação e sim como algo prazeroso. Mas chega de vos maçar com teoria. Agora sim, chegou a hora de eu partilhar com vocês as estratégias que utilizei no estágio do pré-escolar para o meu projeto investigativo. Primeiro de tudo, e claro que vocês devem desde já saber, quis ter a percepção dos seus hábitos e se gostavam de ler, de ouvir histórias, de livros, a sua rotina na escola e em casa de leitura e outras coisas. Para isso, foram precisas as semanas de observação, assim como a entrevista por áudio que fiz a cada um deles. Eles foram bastante diretos e explícitos quanto ao gosto pelos livros e pela leitura, e pelo cantinho da leitura que lá tinha na sala. Como era de esperar, segundo as semanas que pude observar, o balanço geral era que tinham muito pouco ou quase nenhum contacto com livros. Isso com certeza influenciava o gosto deles por livros, ao ponto de acharem: É uma seca! Olá! Gostas de ler? Mas eu não consigo ler. Não consegues ler? Não. Mas gostavas de saber ler? Sim. Gostas de ler? Não. Sabes ler? Não. Gostavas de saber ler? Não. Na salinha dos piratas tem um cantinho da leitura? Não. Prefiro outra vez. Passas muito tempo na área da leitura? Não? Porquê? Tem poucos livros? Porque é uma seca. Então, de modo a contrariar isto, e para que no final do estágio as respostas fossem outras, dinamizei os momentos de leitura e todas as semanas começávamos um novo tema através de um livro. Tinha alturas que até líamos mais que um na semana, devido a ter vários livros sobre o tema abordado. O incentivo à experimentação e à diversão, ficamos com o nosso episódio de hoje, que termina a nossa terceira temporada. No próximo ano estaremos de volta fiquem atentos, com novidades e com novas paisagens sonoras. Joana Oliveira, Mariana Novo, muito obrigado por terem vindo ao Eduquê. Muito obrigada, Rui. Obrigada. Pode aceder ao trabalho que falamos hoje na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Frechete e campanha nacional para o direito à educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @EduPodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Lil Brem, José Leite Neto e Sandver são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeio, do Patreon Base Music. O Eduquê é financiado pela NORAG, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em frechetpodcast.com/donate ou em direitoeducacão.colabore.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Até à próxima temporada.